Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Júlia e hoje é a nossa aula de robótica educacional. Sejam todos muito bem-vindos. Na aula anterior, vocês se lembram que nós trabalhamos o Scratch? Então, hoje eu trouxe alguns personagens. Semana passada eu trouxe o Scratch, o nosso gatinho, e hoje nós temos um outro convidado, a Tera, que vai participar da nossa aula. Só relembrando, o Scratch, o que será que é o Scratch? O Scratch é uma linguagem de programação em blocos, que vocês conheceram na aula anterior, como que funciona essa linguagem, quais são as suas funções, que é uma plataforma simplificada, certo? E hoje nós vamos dar continuidade nesse entendimento do todo, como que funciona esse programa, essa plataforma, certo? Para iniciar nossa aula, hoje nós trouxemos um depoimento de um estudante, o estudante Eduardo Rodrigues de Souza, da Escola Municipal do Caíque Cândido Portinari. E ele nos traz um depoimento muito interessante sobre como ele utiliza o Scratch, como que ele aprendeu o Scratch na sua escola, com o seu professor e quais projetos ele já desenvolveu. Vamos assistir? Meu nome é Eduardo, tenho 14 anos e estudo na Escola Municipal do Caíque Cândido Portinari e atualmente estou no nono C. Hoje vim contar um pouco da minha experiência sobre o Scratch, no qual eu conheci no meu curso de robótica, junto com o meu professor Wagner e os meus colegas. Vi que é uma ótima plataforma para quem quer começar a criar o seu próprio jogo. Muitos jogam o jogo todos os dias e não sabem o que tem por trás de tudo aquilo, e até pensam em fazer um dia um jogo igual ao seu jogo favorito, e não sabem por onde começar. Scratch é um ótimo ponto de partida para quem quer começar no mundo da programação. Ele é a chave principal. Claro, existem outras plataformas, porém o Scratch tem uma facilidade de entendimento que outros apps não mostram aos seus usuários. Tive uma ótima experiência usando a plataforma, no que me ajudou a ter um entendimento maior sobre desenvolvimento de jogos. Hoje estou criando meus próprios jogos, mas sei que se nunca tivesse sido apresentado ao Scratch, eu não teria conhecimento sobre o mundo da programação. A plataforma tem uma facilidade de uso impressionante, de fácil entendimento, tanto para uma criança a um adulto sem muito conhecimento sobre programação. Vale muito a pena acessar a plataforma e conhecer o mundo do desenvolvimento. Hoje, muitas empresas já estão criando jogos e ganhando muito dinheiro. Mas elas começaram de algum outro jeito, um pouco mais complicado. Você pode começar pelo Scratch. Você pode um dia começar a criar seu próprio jogo daí da sua casa mesmo, de forma online ou offline. O que eu mais gostei são os jogos do Scratch. Existem vários jogos na plataforma para ajudar a ter uma ótima ideia. Por onde começar, o que fazer, o que escolher. E também tem muitos vídeos no YouTube que podem te ajudar. Então, a minha recomendação é que vocês usem o Scratch, porque ele é muito simples de ser usado, não tem dificuldade nenhuma. Essa é a minha dica de hoje. Tchau! Vocês viram que interessante que com o Scratch ele já aprendeu a utilizar diversas ferramentas de edição para criar jogos. E ele até cita que é uma linguagem simples para criar, né, por meio de blocos, o entendimento de como que funciona uma linguagem de programação. Porque se ele não tivesse conhecido o Scratch, mal ele conseguiria imaginar como que poderia montar um jogo. E hoje ele já está criando vários projetos, desenvolvendo vários projetos inovadores com o Scratch. E hoje nós vamos conhecer alguns projetos. Vocês se lembram que na aula anterior a professora Júlia destacou alguns exemplos para vocês de jogos, animações, histórias? Hoje nós vamos conhecer projetos mais complexos, com mais blocos, com mais variáveis, e vocês vão ver que quanto mais vocês forem treinando, vocês vão se aprimorando dentro da plataforma e utilizando mais blocos nas montagens. Agora, vamos relembrar um pouquinho. Nós falamos na aula anterior sobre linguagem de programação, como que funciona a lógica da linguagem de programação. Mas
já que agora compreendemos esse termo, o que é a programação, mas qual será que é a sua importância? Você já pensou? Observem ali na tela. Você já pensou por que aprendemos programação e qual é a sua importância? Vamos pensar um pouquinho ali. Aprender a programação, ela não é muito diferente do que aprender a escrever. Ou seja, se a gente aprender desde a infância, quando somos ainda crianças, a lógica por blocos, que a programação funciona como um quebra-cabeça, nós vamos ter um entendimento tão simples quanto a escrita. Então, aos poucos, por isso que é tão importante nós aprendermos a programação já desde pequeno, certo? Assim como nós aprendemos a fazer contas, as letras do alfabeto, aprender a escrever, a formular frases, textos, certo? Atualmente, em várias profissões, são necessárias interações com máquinas e computadores. Hoje não conseguimos mais imaginar sem uma profissão, sem o uso da programação. Por exemplo, ao ir ao mercado com sua mãe, você precisa passar suas compras no caixa, certo? No caixa do supermercado, existe uma programação que foi feita para cada mercado para contabilizar os itens. Ou seja, eu estou passando ali um pacote de arroz, um pacote de feijão. A máquina precisa fazer a leitura daquele código de barras, ou seja, ler, interpretar aqueles códigos para então conseguir contabilizar aquele valor no caixa. Ou seja, todos os dias sofrem alterações de valores e precisam atualizações nessas programações. Assim funciona também no hospital. Por exemplo, quando eu chego no hospital, eu preciso retirar uma senha. Só no fato de eu retirar esta senha, existe uma programação na maquininha de senhas. Quando eu vou falar com a recepcionista, passar ali os meus dados, existe também uma programação no sistema do computador do hospital. Quando eu vou passar pela triagem, medir a pressão, aferir ali, né, a pressão, a oxigenação, o oxímetro ali, eu vou medir a minha oxigenação do sangue. Também existe uma programação para contabilizar todos esses dados e passar então para o médico. E se formos um pouquinho além, né, pensar um pouquinho no todo. E se esse paciente precisar fazer uma cirurgia? Muitas vezes, o que acontece? O médico precisa de auxílio, apoio não só de pessoas na sua equipe, mas de robôs. Uma outra equipe também formada por máquinas. E essas máquinas, esses robôs, vão passar os dados para os computadores. Logo, precisa de toda uma programação em conjunto para existir uma sequência lógica e o médico conseguir interpretar, e por vezes ele nem olha para o paciente na hora de realizar a cirurgia. Ele está olhando para quem? Para uma máquina, uma tela visualizando ali o vídeo e os dados, por exemplo, a pressão arterial, os batimentos cardíacos, e realizando a cirurgia. E isso em todas as profissões. Se agora a gente pensar um pouquinho, tá, mas professora Júlia, você me deu um exemplo no mercado, no hospital, e nas empresas, nas indústrias automobilísticas, por exemplo. Também, lá nós temos robôs, pessoas que estão controlando máquinas e que precisam fazer a leitura de todos os dados, porque imagina só se só o robô ou só o humano fizesse um carro, será que daria conta? Não, porque ao mesmo tempo que o robô está fazendo a montagem, por exemplo, de uma porta de um carro, o mecânico ali, a pessoa responsável precisa estar lendo para ver se aquela máquina está parafusando, colocando aquela porta no lugar correto, porque imagina só colocar em um lugar errado, não teria uma função lógica. Certo? Então hoje a programação ela é extremamente importante para todas as profissões mesmo. Desde o ato de você ir ao mercado, uma panificadora, até você ir ao hospital ou no seu dia a dia que você trabalhando. E até na escola. Você já pensou que na sua escola existe programação? Sim. Por exemplo, na secretaria da sua escola, quando as pessoas responsáveis por tabular os dados ali da secretaria, preencher o cadastro das famílias, precisa de um sistema, uma plataforma para registrar todos esses dados. E existe uma programação por trás desse sistema, certo? Agora, nós vamos entender como que funcionam essas linguagens, porque existem diversas linguagens, certo? Existem linguagens, vamos observar ali na tela, que são de programações profissionais, que são complexas e desafiadoras para os iniciantes. Lógico, quando pensamos em um sistema mais robusto, ele mais cheio de detalhes, com várias abas, vamos pensar em uma plataforma. Ele não foi feito com Scratch, ele foi feito com uma plataforma muito mais avançada, com muito mais códigos, diferentes códigos. Mas
existem plataformas, softwares de programação em blocos, como o Scratch, que torna a aprendizagem mais fácil. E o Scratch entra aí para vocês, estudantes, que querem aprender a programação, sim, mas de uma forma simplificada, porque não precisamos aprender aquela programação mais complexa agora. Vamos por partes. Vamos aprender primeiro é entender a lógica da programação. E existem plataformas como o Scratch que facilitam nosso entendimento do todo, certo? Agora, vamos pensar aqui, ó. Isso permite que qualquer pessoa com seu programa crie seu primeiro programa em poucos minutos. Ou seja, o Scratch lhe dá essa possibilidade. Não só o Scratch, existem outras plataformas. Mas como estamos citando aqui o Scratch, ele dá essa possibilidade. Em poucos minutos, eu tenho essa possibilidade de criar um projeto, criar um jogo, uma animação, porque como ele é muito simples, de fácil entendimento, que em poucos segundos eu consigo conectar um bloco de iniciar com um bloco de movimento, vocês vão perceber que eu já consigo visualizar o meu gatinho, o Scratch ou a Terra, andando, caminhando. Eu consigo dar esse play e acompanhando o decorrer do projeto. Isso que é o mais interessante, porque às vezes quando nós não temos um conhecimento muito aprofundado em uma plataforma mais robusta, às vezes não adianta só colocar um código com outro, não vai dar nenhuma sequência. E o Scratch, não, ele traz essa possibilidade, que com poucos blocos eu já consigo visualizar um comando, um movimento ou uma fala. Agora, vamos conhecer o Scratch por dentro. Vocês estão lembrando que na aula passada a professora Júlia fez alguns recortes. Eu fiz alguns recortes para vocês mostrando a questão dos códigos do movimento, dos eventos, do som. Vocês viram alguns... A professora Júlia, ela fez esses recortes exatamente para vocês perceberem como que funciona a plataforma. Mas... e o todo, professora? Como que você fez? Então, hoje, o que eu fiz para vocês? Eu destaquei aqui um vídeo para vocês visualizarem, e esse vídeo vai mostrar como que funciona essa plataforma por dentro. Não só os recortes, só as partes. Vocês vão ver o todo, desde lá dos blocos até a mesa ou a parte do meio que vocês vão realizar a montagem e por fim o cenário, o palco com os personagens. Então, vocês viram na aula passada os recortes, cada bloco separado, e agora vocês vão ver o todo. Vamos observar o vídeo? Então, vocês viram ali os blocos, o palco, todo o processo, como que funciona, uma visão do todo da plataforma, certo? Ali eu deixei aqui para vocês também uma visualização da imagem da parte inicial da plataforma. Então, vocês podem perceber ali no cantinho que tem os códigos, separados por todos os eventos ali, movimento, aparência. No meio é onde eu vou conseguir arrastar, apagar todos os blocos, ou estar inserindo outros, editando também, por exemplo, quando eu tenho a fala. Em aparência eu tenho a fala, olá, diga olá por 2 segundos. Se eu não quiser dizer olá, eu posso editar, apagar e escrever outra coisa. Por exemplo, meu nome é Júlia. Tudo bem com você? Eu posso estar editando essa fala. Como também em operações eu consigo editar os valores, os números, para colocar uma variável com cálculo. E por fim ali eu tenho lá no cantinho superior, eu tenho o Scratch, que é o meu personagem, mas eu não preciso utilizar este autor, né? Eu posso estar trocando esse personagem, lembrando sempre que se eu inserir mais de um personagem, eu preciso criar um comando para cada personagem. Eu não posso apenas criar uma série de comandos para apenas um personagem e inserir vários outros. Os outros não vão ficar estáticos, parados dentro do cenário, certo? E lá embaixo fica a parte quando eu insiro o cenário, insiro os personagens, consigo fazer toda essa edição, certo? Agora, vamos conhecer as possibilidades de projetos no Scratch?
Na aula anterior, nós vimos jogos, histórias, animações e extensões com Scratch. As extensões eram os kits de robótica e eletrônica, as placas programáveis, certo? Hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas possibilidades em algumas áreas de ensino. Como assim, professora Júlia? Na matemática, por exemplo. Como será que eu posso desenvolver um jogo na matemática? Observem ali, eu tenho Scratch na matemática. E o que está escrito ali? Tabuada. Isso mesmo, tabuada. Vocês estão percebendo que embaixo da tabuada eu tenho alguns objetos, personagens? Ou seja, eu tenho ali vários, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 objetos. Imagina, 16 objetos em um cenário. E esse cenário com esses 16 objetos, ou seja, eu tenho 16 linhas de programação, certo? Para desenvolver esse jogo. Depois de vocês observarem esse vídeo da tabuada, a professora Júlia, eu vou mostrar para vocês aqui a programação, um recorte, mas não vou mostrar toda a programação, porque ela é gigantesca. Por que ela é gigantesca? Porque para cada movimento, para cada deslocamento de alguma seta, de algum objeto, eu preciso estar desenhando, escrevendo essa linha de programação e que por vezes ela é bem extensa, tá? Mas eu quero que vocês observem se esse jogo ele tem pontuação, se ele tem a questão de a contabilização de número de erros, se aparece algum cronômetro, se tem tempo nesse jogo, e se esse jogo eu preciso digitar algo, se existe algum campo para eu precisar digitar o valor de resposta. Vamos observar então esse vídeo da tabuada? Vocês viram que interessante? A professora Júlia, na hora de montar esse jogo, o que eu fiz? Na hora de estar digitando as respostas, eu coloquei alguns erros para vocês verem justamente o que acontece quando a resposta ela é errada. Vocês perceberam que apareceu um balãozinho da resposta correta? Ou seja, ao errar o valor ali da tabuada, apareceu já o balão correspondente com o valor correto, certo? Agora, vamos ver ali, olha lá, a nossa programação do Scratch na matemática, na tabuada. Percebam ali que eu tenho vários blocos. Blocos de eventos, que é o primeiro, que é o amarelinho, que é quando a bandeirinha verde for clicada. Logo após eu tenho um bloco azul, que se remete ao bloco de movimento. Vocês já aprenderam isso na nossa aula anterior. Logo após eu tenho um bloco de controle. Lembrando que o bloco de controle é justamente para o quê? Para os próximos blocos tem uma definição de como que eles vão aparecer. Se eles vão se repetir, se eles vão ser utilizados por um determinado tempo, certo? Depois, mais uma vez, um bloco de movimento. Por fim, um bloco de aparência. Ou seja, ele vai estar dando um comando ou de som ou de escrita de fantasia, troca de fantasia, certo? Por fim, mais um bloco de controle, uma variável e assim por diante. Isso, lembrando que é um recorte do primeiro objeto que apareceu lá na tela, que era uma logo do símbolo da matemática. Ou seja, toda essa programação, toda essa linha extensa é apenas para um personagem, um objeto. Agora, eu vou mostrar para vocês um jogo muito interessante, que também na área de matemática, jogo dos carrinhos. Percebam que aqui muda um pouquinho a lógica. Por quê? Vocês vão ver que é um pouquinho diferente do jogo anterior. Eu tenho uma outra linguagem de programação, certo? E com outros comandos. E aqui eu tenho apenas 3 objetos. 3 carrinhos, na verdade. E cada vez que o carrinho ele desliza por um número,
aparece um desafio de subtração ou de adição. É necessário responder, certo? E vamos ver o que acontece. Ali eu tenho outras questões que aparecem no meu jogo. Será que tem número de acertos, número de erros? Vamos ver? Vamos observar esse vídeo que é muito interessante? Bem legal esse jogo, né? Vocês viram que então é uma linguagem de programação feita no Scratch de um jeitinho diferente, com uma outra montagem de blocos. Ali, então, apareceu a questão dos erros e acertos, a contabilização, certo? E existia ali aquele campo, aquela caixa de texto que eu conseguia preencher ali as respostas, certo? Agora, olha só que linha extensa. Lembrando que é apenas de um objeto que eu fiz um recorte. Eu tenho operação, porque, lógico, eu estava fazendo operações, né? Ali de adição e subtração. Eu tenho blocos de movimento, de aparência, de controle, porque vai controlar quando que vai aparecer aqueles blocos. Então, são várias questões que aparecem ali na minha linha de programação, certo? Agora, esse jogo é bem interessante também, é um jogo de quebrando blocos. Eu preciso ter agilidade, porque o que acontece? Ao deslizar a bolinha para cima e para baixo, eu preciso pegar essa bolinha que ela precisa quicar naquela barra cinza. E ela não pode cair na linha vermelha, senão ela cai. Só que outros objetos estão flutuando, caindo no meu jogo. E se eu pegar, eu vou perder pontos ou vou diminuir o tamanho da minha barra. E percebam que eu tenho mais objetos ali para programar na minha linha. São várias linhas, na verdade, não é uma linha só. Vamos observar e ver como que esse jogo funciona? Bem interessante, né? Então, uma linguagem de programação que é a mesma utilizada por blocos, mas uma linha de programação totalmente diferente das que nós já vimos, certo? Agora, olha lá, utilizei também blocos de evento, de operação, de aparência e outra coisa. Apareceu um bloco aqui que não tinha aparecido ainda nos jogos anteriores, que é o bloquinho azul, um azul verde ali, né? Que é o bloco dos sensores, ou seja, eu utilizei um novo bloco que até então não tinha aparecido nas outras programações. E ali, ó, tenho vários recortes,
mas também ela não é uma linha total, todas as linhas de todos os objetos, certo? Agora, vamos ver Scratch na arte, animação visita no museu. Percebo que essa animação, ela é mais complexa. Por quê? Porque vocês vão perceber que essa menina, ela vai visitar o museu e percebo que existe um fundo musical. Todos os vídeos que eu montei para vocês têm um fundo musical. Para alguns jogos de ação, são mais, um som mais ritmado, mais rápido, com suspense às vezes. Mas no museu, geralmente, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de visitar o museu, quando, vocês tiverem essa oportunidade, perceba, observe. O museu é um lugar mais calmo, mais tranquilo, que as pessoas vão lá para admirar, observar, refletir sobre as obras de arte. E nesse vídeo específico que a professora eu gravei para vocês, é um som diferente. Vamos ver que música que é essa, que tom, que estilo musical é, e percebam que a nossa personagem, ela vai caminhar e ela vai transitar por vários andares. Eu acho que essa programação é um pouquinho mais difícil. Vamos observar na tela e vamos ver o que será que acontece nessa animação? Vocês gostaram do vídeo? Viram que é interessante? Essa linha de programação, na verdade, as várias linhas, ela é bem complexa. Por quê? Porque a nossa personagem, ela transitou pelo museu no primeiro andar, entrou no elevador. Vocês perceberam o fundo musical, uma música clássica? Porque remete à ideia do museu, algo calmo, tranquilo. Ao entrar no elevador, foi executado um som que é normal, de elevador, que é como se fosse uma campainha. Ao entrar, então, ela clicou no botão ali do andar, subiu para o segundo andar e observou outras obras na galeria ali no museu. Ou seja, são várias linhas. Por que várias linhas, professora? Porque é o seguinte, quando troca de cenário, ou seja, troca do cenário do primeiro andar para o segundo, do elevador para o terceiro e quarto, até o terceiro, na verdade, são várias linhas que foram montadas, que estão em conjuntos, executando uma programação só. Ou seja, essa é uma programação que eu só fiz um recorte, só para vocês terem uma noção, que eu fiz um recorte do som. Mas se eu fosse mostrar para vocês todas as linhas, eu precisaria fazer vários recortes ali para vocês conseguirem visualizar, e eu ficaria a aula inteira mostrando só essa parte do museu, porque é uma linha extensa, ou seja, ocuparia um espaço de tempo muito grande. Então, por isso que eu resolvi só fazer esse recorte, e percebam ali que eu tenho bloco de eventos, certo? Que é para dar o start, o início, bloco de controle, bloco de movimento e bloco de aparência, que são os sons, e no caso ali não existe a questão da voz, do personagem estar falando algo, mas sim só do som sendo executado no decorrer do nosso jogo. Agora nós vamos ver um jogo, um Scratch na geografia. Quiz das capitais dos países. Vocês perceberam que a professora Júlia, eu mostrei aqui, destaquei para vocês na matemática, na arte, e agora vamos ver na geografia. Como que será que podemos criar um jogo, no caso aqui um quiz,
para vocês entenderem como que funciona. Vejam, percebam que eu tenho aqui tenho uma personagem, um objeto, um cenário, mas eu tenho dos dois lados elementos que eu vou estar eliminando. Ou seja, vai existir uma pergunta e nós precisamos ler essa pergunta e responder. Percebam que ali eu tenho a questão, será que eu tenho a questão da pontuação? E se eu errar no quiz, o que acontece? Vamos observar esse vídeo e ver o que acontece, quais são os erros e os acertos? Vamos ver então? Vocês viram o que aconteceu quando eu errei para vocês de propósito, para vocês visualizarem? Ou seja, eu precisei responder novamente, porque foi perguntado ali o país, e eu precisei responder novamente a capital, no caso quando eu errei, certo? E quando fui acertando, eu fui eliminando ali as possibilidades de encaixe de um país com a capital, certo? Mas eu não preciso fazer um quiz de geografia, eu posso estar trocando, colocando, por exemplo, uma outra temática, um quiz de matemática, um quiz de arte, um quiz de ciências do corpo humano, certo? Eu posso estar adaptando. Mas como assim, professora Júlia? Sim, vocês têm a possibilidade de remixar esses projetos. Ou seja, eu pego um projeto pronto e faço a edição de acordo do meu interesse e adaptar para uma versão até melhor. Ou seja, eu posso pegar um projeto de um outro país, de uma outra pessoa que está colaborando, compartilhando no Scratch. Eu pego esse projeto, vou lá, clico em remixar, e ao remixar eu consigo ver toda a programação e estar editando. Por exemplo, eu não quero países, eu quero falar sobre o corpo humano. Então eu edito as perguntas, coloco lá as minhas perguntas e as respostas. Ao dar o play, eu já tenho uma nova programação, ou seja, personalizada com a minha cara, certo? Então, todas as programações que eu mostrei aqui para vocês, vocês podem estar remixando nos projetos de vocês. E vocês também podem estar compartilhando e alguém remixar os projetos que vocês criarem, certo? Combinado? Agora, vocês percebam ali que nós temos a nossa programação. Olha ali, eu tenho todos os países, ou seja, eu tenho aqueles blocos ali das minhas variáveis, tenho o bloco de operação. Mas operação tem matemática aí, professora? Não, é porque o que acontece? Na hora de eliminar alguma questão ali com a resposta, eu preciso fazer a operação de subtrair e diminuir ali menos um desafio, uma resposta, certo? Tem o bloco de aparência, porque o nosso personagem pergunta, certo? Agora, nós vamos fazer vamos usar um método, lembrando lá de uma das aulas bem lá do início da robótica educacional, que foi a questão do nosso pensamento computacional, nossa temática do pensamento computacional. Vocês se lembram do pensamento computacional? Quais eram os pilares? Era o reconhecimento de padrões, decomposição, abstração e algoritmos. Certo? Os 4 pilares. E hoje nós vamos relembrar um pouquinho como que era o reconhecimento de padrões. E vamos fazer um desafio de separar os nossos blocos. Professora, eu separei aqui para vocês os blocos. E eu vou agora aqui, mostrar para vocês algumas possibilidades. E nós vamos estar aqui, separando, reconhecendo os padrões. Será que existe algum padrão entre um bloco e o outro? Vamos ver? Então, eu separei aqui algumas peças, alguns blocos, para vocês observarem no detalhe
aqui como que funciona essa questão do reconhecimento dos padrões, porque nós vamos utilizar agora esse pilar lá do pensamento computacional para vocês entenderem como que vamos separar, vendo aqui que eu tenho, lembrando lá no Scratch, vocês visualizando no Scratch, eu tenho o bloco do movimento, da aparência, do som, dos eventos, dos controles, dos sensores, operadores e variáveis. Eu tenho também um outro bloco que eu não coloquei aqui, que são os meus blocos, porque no caso eu não vou criar nenhum bloco, certo? Eu só vou estar utilizando os blocos disponíveis na plataforma do Scratch. Vamos separar então, o nosso primeiro desafio é organizar, reconhecer por padrões, e no caso eu vou reconhecer por cores, ou seja, o bloco roxinho aqui, ele se refere à aparência. Então, todos que forem os bloquinhos roxinhos, eu vou estar organizando aqui para depois realizar um outro desafio. Já vou separar aqui, ó, esse pertence às variáveis, certo? Depois eu vou utilizar alguns blocos para realizar um outro desafio, certo? Então, aqui, ó, dos eventos, esse bloco aqui do controle, azul é do movimento. Olha lá, diga olá. Olá se remete à aparência, certo? Nosso bloco azul, um azul verde aqui, né? Que é o nosso bloco dos sensores. Esse bloco aqui, olha só, é do som, ou seja, quando eu quero um personagem, um objeto imita algum tipo de som, eu vou utilizar esse bloco, certo? Vou continuar aqui separando. Olha só, tem esse bloco aqui também que é do controle, sempre. Quando eu quero que o meu personagem, meu objeto espere, aguarde, repita, eu vou utilizar os blocos do controle. Esse aqui é o bloco do evento, que eu tenho a possibilidade, ao clicar a bandeirinha verde, iniciar, ou no caso, clicar alguma tecla do teclado, né? Espaço, trocar o cenário. Esse aqui também é do controle. Som. Agora nós temos aqui outros blocos aqui, ó, estão de aparência. Olha só, um bloco novo que não tinha aparecido ainda. Bloco de operação. Número aleatório entre 1 e 10. Quando eu quero, por exemplo, realizar um sorteio ou uma operação. Outro bloco de evento. Bloco de movimento. Evento. Movimento. Mais um de aparência. Ó, próxima fantasia, porque o bloco de aparência, ele não é só de fala, certo? Também é para trocar a roupa. Aqui, ó, movimento, operação aqui, olha só, adição, divisão, subtração. Opa, já estava colocando nos blocos errados, que é das variáveis, é de operação, na verdade, né? Aqui, ó, subtração, multiplicação. E por último, o último nosso bloco aqui de movimento. Separei todos os meus blocos. Agora que eu já tenho todos os meus blocos separados, vamos executar um desafio? Vamos ver? Desafio do Scratch. Vamos ver que desafio será esse. Eu quero que vocês observem, lembrem na nossa aula anterior, um desafio que a professora Júlia mostrou para vocês. Vamos ver ali na tela que desafio que é esse? Vocês viram então esse vídeo, relembraram? Percebo que a nossa personagem andou, mas para ela andar eu preciso do quê? Do bloco do iniciar. Quando iniciar a bandeirinha verde for acionada, né? Eu vou iniciar os meus outros comandos. Ela disse o quê? Olá por 2 segundos, certo? Então eu vou encaixar aqui esse bloco de aparência. Após ela falar olá, ela aguardou 1 segundo mais ou menos para então ela andar, ou seja,
ela andou mais ou menos uns 10 passos. Logo, a minha programação está completa. Eu fiz a minha programação, fiz a montagem aqui com bloco de eventos, aparência, bloco de controle e, por último, o bloco de movimento, certo? Esses foram os blocos para esse vídeo que vocês perceberam, viram, né? Observaram essa animação. Agora que vocês já observaram esse desafio, que é essa montagem, nós vamos ver com agora uma outra questão do Scratch Day. Antes de falar do Scratch Day, só relembrando então que essa programação, essa linha que eu desenvolvi aqui com vocês, desplugada, ou seja, no offline, na prática, vocês podem estar realizando no online, no programa do Scratch, certo? Agora falando de Scratch, o mês de maio, vamos observar ali na tela? No mês de maio ocorre a celebração mundial do Scratch, ou seja, é comemorado mundialmente. Diversas pessoas compartilham suas programações, suas linguagens, suas linhas, né, de programação dentro do Scratch, jogos, animações, histórias, extensões também, né? E elas realizam esse compartilhamento, onde comemoramos o mês do Scratch. Só que se você quiser, você também pode separar um dia do mês de maio e realizar a comemoração do dia do Scratch. E esse ano nós vinculamos, o Scratch foi vinculado à semana do Scratch, Scratch Week, do dia 17 a 23 de maio de 2021. Ou seja, será uma semana especial que todas as pessoas que participam do Scratch, que trabalham junto com o Scratch, estarão compartilhando diversos projetos. E você está convidado a participar também, onde você pode estar criando, desenvolvendo diversos projetos e compartilhando na semana do Scratch. Não só na semana, mas no mês de maio também, que é direcionado para essa comemoração do Scratch. Bem interessante. Relembrando que a questão do Scratch, por exemplo, que nem eu desenvolvi aqui com vocês, de forma desplugada, offline, nós temos aqui, olha só, a professora montou com vocês, mas vocês podem estar fazendo essa montagem, essa linha de programação online, lá na plataforma do Scratch. Ou seja, todos esses blocos que eu utilizei de eventos, aparência, controle e movimento, lá no Scratch, e ver o que acontece. Será que aquele personagem que eu adicionei vai desenvolver essa linha aqui? Vocês podem estar observando também. E eu convido vocês também a nos enviarem registros de atividades de robótica. Vocês podem nos encaminhar fotos desses registros no e-mail da robótica. Vamos ver qual é o e-mail? É robotica@curitiba.pr.gov.br. Nós ficaremos muito felizes de receber os registros de vocês, ok? Até a próxima aula. Tchau! Era uma vez um lindo bosque encantado. E como em todo bosque encantado que se preze, ali vive uma bruxa. Mas essa é boazinha, e o Bosque Encantado fica logo ali, no bairro Vista Alegre. O Bosque Alemão reúne beleza, cultura e diversão garantida para toda a família. O espaço foi criado pelo prefeito Rafael Greca, em homenagem aos imigrantes germânicos que se estabeleceram na cidade a partir de 1833. Logo na entrada do parque, destaca-se o Oratório de Bá, réplica de uma igreja presbiteriana do estilo neogótico que existiu no bairro do Seminário. Logo à frente, uma passarela leva à Torre dos Filósofos, que tem 15 metros de altura e é feita com troncos de eucalipto. De lá de cima, a vista privilegiada permite apreciar a beleza da cidade. Descendo pela torre, chega-se ao Caminho dos Contos, uma trilha cheia de paz e contato com a natureza. O caminho conduz o visitante até a Casa Encantada, uma biblioteca criada para promover o interesse das crianças pela leitura. Diariamente, dezenas de crianças visitam o espaço e participam da Hora do Conto, quando bruxas e fadas fazem uma leitura teatralizada de contos infantis. Ao fim da trilha, chegamos à réplica da Casa Mila. Construída no início do século, na rua Barão do Cerro Azul, representam um dos principais exemplares da arquitetura da imigração alemã. O Bosque Alemão
é uma das paradas da linha de turismo e possui um quiosque gastronômico com comidas e bebidas típicas.